Rapaziada, Pablito Investidor aqui. E nesse vídeo aqui é um pouco diferente, como vocês estão vendo. Eu vou estar dando aqui introdução a uma pequena aula aqui, uma de 3 ou 4 ali que eu vou estar fazendo para ensinar o básico, o zero que você precisa, o zero que você sabe sobre investimentos, até o básico que você precisa para começar a investir. Eu aqui estive tendo essa ideia com base num seguidor lá no TikTok. Para quem não sabe, eu tenho um TikTok. Esse aqui é o meu TikTok, rapaziada, Pablito Investidor, como vocês estão vendo aqui, onde eu tento ali postar vídeo todo dia, seja sobre aportes, dividendo, alguma atualização, alguma lição ou qualquer coisa relacionada à minha carteira ou educação financeira. Assim como no TikTok, eu também tenho um canal no YouTube, que é o Pablito Investidor também, onde aqui eu posto vídeos mais a fundo, onde aqui, né, é onde vai ser postado essa aula aqui. Eu convido vocês a se inscrever desde já. Eu agradeço aos 316 seguidores, 316 inscritos que acreditam e gostam de me acompanhar nessa jornada nos investimentos, e também as 2.031 pessoas que me seguem no TikTok. Sou muito grato a todos vocês e é vocês que fazem isso acontecer. Mas voltando aqui, esse daqui vai ser um aulão onde eu vou estar aprofundando os meus conhecimentos que eu tenho sobre investimento e vou estar trazendo aqui para vocês uma série, como eu falei, de 3 a 4 aulas. Esses daqui vão ser vídeos mais longos, onde com uma temática diferente, assim, com slides de apresentação. Eu vou estar trazendo para vocês o que são investimento, como analisar, o que é, quais são as categorias e tudo mais. Começando aqui, né, por esse primeiro slide, mas para começar aqui, o que são investimentos? Investimentos segundo aqui o dicionário, é a aplicação de recurso financeiro com expectativa de lucro futuro, ou então ato de investir tempo, esforço ou recurso em algo visando benefícios. Em economia, alocação de capital em ativos produtivos para gerar renda. Então, como a gente pode ver, investimento é tudo aquilo onde a gente põe dinheiro com uma expectativa de retorno, onde depois de um estudo feito, depois de ter feito a lição de casa, né, sobre determinados investimentos, a gente pega e tem uma expectativa de receber mais do que aquilo que a gente esteve colocando. E existem diferentes tipos de categoria nos investimentos, mas no geral, assim, elas são separadas em duas categorias, que é a renda variável, no caso, a renda que a gente consegue, os investimentos em ações, fundos imobiliários, Bitcoin, BDRs e REITs, que eu já vou falar num próximo vídeo. E temos a renda fixa, né? Que é a renda fixa, que seria Tesouro Selic, CDB, pré-fixado, pós-fixado, IPCA e essas coisas. Todas aqui categorias separadas certinho. E hoje, mas hoje especificamente, a gente vai falar de renda fixa, onde os nossos temas vão ser o que é a renda fixa, como funciona, tipos de renda fixas e por onde investir. Dando continuidade aqui, o que é a renda fixa, né? Assim como os investimentos, o que é a renda fixa? Renda fixa é um investimento com regras de aplicações, remuneração, né, definidas no momento da aplicação, que estabelecem prazo e forma de pagamento ao investidor. Ou aqui, né, nesse segundo bloquinho, nesse tipo de investimento, o investidor empresta dinheiro a uma instituição que se compromete a devolver o valor acrescido de juros em um prazo definido. O que é uma renda fixa? É quando você usa o seu dinheiro, você empresta ou você aloca em algum lugar onde já tem um prazo definido, uma data definida de retorno, onde você irá pegar ou terá acesso a esse dinheiro, e também onde vai ter ali, já vai ter sido feito um acordo sobre a porcentagem que você vai ter de lucro em cima disso, né? Isso que é a renda fixa, né? Como aqui fala, é um investimento com regras de remuneração definidas no momento. É um lugar onde você aplica o seu dinheiro, mas você já sabe qual é a remuneração que você vai ter desde o início, desde a sua primeira aplicação, desde o seu
primeiro investimento, né? Vindo aqui, e o melhor exemplo para isso é a poupança, né? A poupança, quem não conhece aqui a poupança. A poupança é o que é? Ela, de uma maneira geral, é você deixa o dinheiro no banco, que esse banco, né? No caso aqui é a Caixa, né? Que é a dona da poupança, né? Que é responsável por gerir o dinheiro da poupança, e a Caixa vai usar o seu dinheiro para lucrar. Ela vai usar para outros fins, seja emprestando, seja deixando em outros tipos de investimentos. E no final do período, você vai lá, vai resgatar esse valor, ou então quando você resgatar esse valor, você vai ter um lucro, né? Assim como está dito aqui, você deixa o dinheiro no banco, que aplica esse valor para lucrar, e ao final do período definido devolve o depósito, né? O dinheiro que você aplicou, mais a taxa fixa de rendimento. Isso daqui que é uma renda fixa. Aqui usando a poupança, né? Porque é o melhor exemplo que a gente tem aqui no Brasil, que muitas pessoas conhecem, provavelmente seus pais têm, provavelmente você tem, ou você conhece alguém que tem. Assim, é uma maneira muito básica, muito simples de dizer o que, que é a renda fixa. E rapaziada, um ponto aqui interessante que é o porquê que a poupança, mesmo com essas características de renda fixa, ela não é considerada um investimento. Quando você começa a estudar o mundo dos investimentos, você acaba percebendo que a poupança ela só não é considerada um investimento porque o seu rendimento sempre fica abaixo da inflação. O seu rendimento é muito baixo, mesmo sendo acessível, mesmo milhões de brasileiros tendo dinheiro na poupança, mesmo com a poupança, né, a Caixa tem bilhões nos seus cofres por causa dessa modalidade aqui de guardar dinheiro, vamos dizer assim. Ainda assim, a poupança rende abaixo da inflação. Esse é o único motivo do porquê a poupança não é considerada um investimento. Agora, se ela mudasse, se a sua taxa de rendimento fosse acima da inflação, aí ela já atenderia todos os requisitos para ser chamada de uma renda fixa. Seguindo aqui, e agora, como que funciona a renda fixa? Na renda fixa, aqui, como está escrito aqui, na renda fixa o seu dinheiro rende na proporção da taxa Selic. E a pergunta que é, taxa Selic o que é? Provavelmente você já ouviu no jornal, né? Quando o apresentador fala que a taxa Selic subiu, a taxa Selic desceu, tudo mais. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, que influencia outras taxas, como o empréstimos e financiamentos. A taxa Selic, né, ela é usada pelo Banco Central para poder controlar assim a temperatura da economia. O que, que isso significa? É através dessa taxa que a gente vai ter o alto valor ou o baixo valor quando a gente for pegar um dinheiro emprestado com instituições financeiras, ou no caso quando a gente vai pegar o dinheiro emprestado no banco. É através dessa taxa que o banco ele consegue controlar, como falei, a economia. O que, que isso significa? Quando a taxa Selic está alta, o dinheiro para você pegar, o valor para você pegar um dinheiro emprestado fica alto. Logo, se você for dar entrada no financiamento de um carro, de uma compra, for pegar dinheiro emprestado para fazer o que for que seja, para viajar, para reformar a casa ou qualquer coisa, esse dinheiro vai custar muito caro. O valor para você ter que pagar de juros sobre esse dinheiro vai ser muito alto. E o contrário também acontece. Quando a taxa Selic está baixa, o valor para você pegar dinheiro emprestado é menor, significa que fica muito mais barato. E é assim que o banco trabalha com a taxa de juros. Quando a inflação está alta, o banco aumenta a taxa de juros para poder conter, assim, para poder diminuir o ritmo com que as pessoas estão comprando. Com a taxa Selic alta, acaba que pegar dinheiro emprestado, como eu falei, fica mais caro, logo as pessoas começam a gastar menos, começa a ter menos incentivo para poder fazer a economia girar. E com isso a inflação vai sendo reduzida, vai sendo contida. E quando o banco quer aumentar
a economia, né, o giro, a compra, a oferta e demanda, abaixa a taxa Selic e logo fica mais barato, o crédito fica mais fácil, fica mais acessível às empresas ter acesso a um crédito melhor para poder financiar as suas atividades, né? Seja fazer um novo investimento, investimento em fábricas, poderem estar alocando dinheiro maior sobre um projeto. É assim que a taxa Selic funciona. Aqui, e um exemplo sobre isso é o famoso Tesouro Direto, que provavelmente você já ouviu falar. O que, que é o Tesouro Direto? No Tesouro Direto, você é uma modalidade, né, da renda fixa, onde você empresta dinheiro para o governo brasileiro. Sim, isso mesmo, você está emprestando dinheiro para o governo, né? Aqui diz, no Tesouro Direto você empresta dinheiro para o governo brasileiro a uma taxa de rendimento e prazo de devolução definido. Lembra que a regra da renda fixa é isso, onde o seu rendimento e a taxa de devolução já é feito um acordo no início da aplicação, rendendo durante todo o período a taxa Selic, aquela taxa que eu tinha falado anteriormente, né? A taxa do valor de juros e tudo mais. Hoje a taxa Selic está em 14,75% ao ano, ou então 1,22% ao mês. E o que é que isso significa na prática? Se você investir R$ 100 no Tesouro Direto, né, a uma taxa de 14,75, se você deixar em um ano, no final do ano você terá ali R$ 114,75. O rendimento do seu investimento no Tesouro Direto, nesse exemplo aqui, sempre será com base na taxa Selic. Claro que nesse exemplo aqui não está sendo levado em consideração a tabela de pagamento de imposto, mas aqui é só para você ter uma ideia de como que funciona. E também aqui uma outra curiosidade que é o porquê que o Tesouro Direto é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Como nessa modalidade de investimento você não está emprestando dinheiro para uma instituição financeira ou para uma empresa, mas sim para um governo, a chance de um governo, a chance de um país quebrar, a chance de um país falir é muito baixa. Mesmo o Brasil tendo muitos problemas, né, mesmo não sabendo gerir o dinheiro como deveria, ainda assim o Brasil cria muita riqueza, cria muito dinheiro e, diferente do que as pessoas falam, o Brasil não pode se tornar uma Venezuela. Claro que se não houver uma gerência inteligente sobre o seu dinheiro, ainda assim pode quebrar. Mas hoje em dia, do jeito que está o Brasil, ainda assim a chance do país quebrar e dar calote, né, em todo mundo que tem dinheiro investido no Tesouro Direto é muito baixa. Logo, como dizem, né, é um investimento soberano, onde o risco de você não ter o seu dinheiro devolvido no prazo do vencimento é simplesmente zero, é zerado. E vindo aqui para o lado, a gente tem os tipos de renda fixa, onde o primeiro exemplo deles é o Tesouro Direto, que foi o que eu acabei de dizer, onde você empresta o dinheiro para o governo brasileiro a uma taxa de rendimento e prazo de devolução definido, onde ele vai render até o final do período ou até você querer pegar esse dinheiro de volta, ele vai render ao valor da taxa, sempre ao valor da taxa Selic. E nós temos também o CDB, que é outro tipo de investimento na renda fixa. O que é o CDB? É um certificado de depósitos interbancários. O CDB é um título de renda fixa emitido por bancos. Dessa vez não é emitido pelo Banco Central, né? Que é o responsável por controlar a taxa de juros. Esse aqui, o CDB é definido pelos bancos. Ao investir, você empresta dinheiro à instituição e recebe de volta o valor aplicado com juros no prazo acordado. Essa taxa que é definida entre os bancos é aquilo que você vê, onde cada banco tem a sua modalidade de investimento, né, onde você pode deixar o dinheiro ali rendendo a taxas diferentes, como por exemplo CDB do Banco Inter de 115%, CDB de tal é cento e tantos por cento.
porque ele rende ao CDB. Então, no caso, se você tem um CDB que rende 90% do CDI, acaba que você vai ter 90% do rendimento do CDI. Nós temos também aqui o pré-fixado. O investimento no pré-fixado, na renda fixa pré-fixada, ela funciona um pouco diferente. O rendimento no pré-fixado, eles são aqueles que têm uma rentabilidade pré-fixada no momento que você fez a sua aplicação até o final do período acordado. Como usando a taxa de juros atual como exemplo, a taxa de juros está em 14,75. Mas a cada 45 meses, cada 45 dias, se eu não estiver enganado, o Banco Central ele faz uma reunião e define se ele vai aumentar, se ele vai manter ou se ele vai abaixar a taxa Selic. O pré-fixado ele funciona de uma maneira onde até o final do período ali de rendimento que você vê, como por exemplo o Tesouro Pré-fixado 2031, onde ele vai render até 2031, ele vai render a taxa Selic atual hoje até o final. No caso, né, Tesouro Pré-fixado 2031, ele vai estar rendendo a taxa Selic hoje de 14,75 até 2031. É assim que funciona. O pré-fixado é o rendimento dele, é a rentabilidade dele que vai ficar rendendo até o final do período. Isso é muito bom, esse tipo de investimento é muito bom quando a gente está em época de juros altos, como por exemplo agora, e você quer manter, você quer ter um bom proveito desses juros altos até um período ali determinado, onde você decide se vai investir ou não. Temos também o Tesouro IPCA. O que é o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA ele é um título público emitido pelo governo brasileiro que oferece ao investidor uma taxa de juros, uma taxa fixa do juros real, mais a variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. Isso significa que o rendimento do IPCA é sempre superior à inflação. Esse tipo de investimento ele é muito bom caso você queira resguardar o seu dinheiro da inflação. Porque como a gente sabe, aqui no Brasil é meio complicado, você começa o ano com um poder de compra, termina o final do ano com outro poder de compra. E às vezes, dependendo da como que está a taxa Selic, a gente não consegue guardar o dinheiro que renda acima da inflação. E é para isso que o governo criou o IPCA. Como é que ele funciona? Os cálculos dele. Se você for lá na sua conta da sua corretora e tudo mais, aparece que é o rendimento do IPCA. Se você pesquisar, você tem acesso a isso, mais uma taxa fixa de juros. O que significa? Na prática, o IPCA sempre vai render acima da inflação. Ele é uma garantia de que, novamente, até o final do período acordado que você fez, ele vai render, o seu dinheiro vai estar rendendo acima da inflação, onde você vai estar protegendo sempre o seu poder de compra. Entramos na parte das letras. O que é? Aqui, letras LCI, né? A primeira aqui. Letra de crédito imobiliário. É um título de renda fixa emitido por instituições financeiras para captar recursos que serão usados no financiamento de imóveis, construções e reforma. Ele, assim como qualquer outra renda fixa, ele tem o seu prazo, o seu acordo sobre a porcentagem, o rendimento que você vai receber e o período que ele vai ficar rendendo, que ele vai ficar detido, onde você vai deixar esse dinheiro com essa instituição. Ele basicamente ele é uma renda fixa comum, só que o dinheiro vai ser usado para um fim diferente do que esses outros. Aqui, por exemplo, temos o IPCA, onde é usado pelo governo para poder fazer financiar os seus fins, né, o que eles têm para fazer, enquanto aqui na letra de crédito imobiliário ele é usado exclusivamente para financiar imóveis, construções e reformas. A única diferença é o fim que ele vai ter, onde dependendo ali da instituição, dependendo do momento, um LCI pode estar rendendo mais que outros tipos de investimentos na renda fixa. Dando continuidade aqui aos outros tipos de renda fixa, a gente tem também o LCA, que é a letra
de crédito do agronegócio. Assim como o LCI, ele tem o seu acordo, até quando que ele vai ficar rendendo, a porcentagem. A única diferença é que ele é usado para financiar o setor do agronegócio. Essa é a única diferença dele. LCI, letras de crédito imobiliários, e LCA, letra de crédito de agronegócio. Temos também o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, que é um título de renda fixa que representa a promessa de pagamento futuro relacionado a créditos imobiliários, oferecendo uma alternativa de investimentos no mercado imobiliário. Então, assim como nós temos o LCI, letras de crédito imobiliário, nós temos o RCI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Novamente, assim como qualquer outro investimento na renda fixa, ele é uma alternativa diferente para quem quer investir, vamos dizer assim, no mercado imobiliário, não sendo através do LCI ou então através dos fundos imobiliários, que mais para frente outro vídeo eu estar falando sobre os fundos imobiliários. Nós temos também o CRA, que é o Certificado de Recebíveis de Agronegócio, assim como o CRI, é um título de renda fixa emitido por securitizadoras para angariar recursos que serão utilizados em atividades ligadas ao agronegócio. A mesma coisa que um CRI focado no agronegócio. Essa é a única diferença que ele tem. Temos também as debêntures. Debêntures, assim, ela é diferente. Ela é uma renda fixa, só que é uma renda fixa para empresas. Por quê? Debêntures são títulos de dívida que permitem que empresas levantem capital no mercado. Ao adquirir uma debênture, o investidor está na prática emprestando dinheiro à empresa emissora, que se compromete a devolver esse valor com juros em uma data futura. Aqui a única diferença é que, ao invés de um governo ou uma instituição financeira, instituição bancária, você está emprestando dinheiro a uma empresa. Você está emprestando dinheiro e falando financie e faça os seus negócios, o que é muito comum, né? Às vezes não, empresas muito grandes é muito comum que façam emissão de dívidas, no caso de debêntures, através disso. Temos as ações, né? As ações é uma maneira da empresa conseguir dinheiro, mas isso daí no caso do IPO, né? Que é no momento que ela faz uma Initial Public Offers, eu acho que é isso, para arrecadar dinheiro e para entrar na bolsa. Já a debenture é uma forma de, ela meio que empresta, pega o dinheiro emprestado dos investidores, trabalha em cima e depois devolve, né, com os juros que foi acordado, né, na data da aplicação. E um ponto aqui muito importante é os diferentes tipos de liquidez. Nós temos a liquidez imediata, que é mais conhecido como o resgate com liquidez D+1, que significa que é o prazo do seu pedido de resgate mais um dia útil. Hoje, por exemplo, eu peço, amanhã, que é um dia útil, esse dinheiro já está na conta. E dependendo ainda de alguns casos, dependendo do investimento, da instituição, ali você consegue no mesmo dia pegar esse valor, dependendo do horário que você faça o pedido. Eu acho que o Tesouro Selic, Tesouro Direto, se eu não estiver enganado, se você pega e faz o pedido até antes de meio-dia, ele cai na sua conta no mesmo dia, mas isso tem que ser antes das 11 horas, se eu não estiver enganado. E nós temos aqui alguns exemplos, né, de investimentos na renda fixa que funcionam desse jeito, que é o Tesouro Direto e o CDB com liquidez diária. Isso aqui é muito importante, você sempre dar uma olhada, que é o liquidez. E temos também o resgate no vencimento. O próprio nome já diz, você só tem acesso a esse dinheiro no fim do período estipulado, onde a gente tem exemplo que é o pré-fixados, CDBs com carência, LCIs, LCAs e debênture. Esses aqui são investimentos na renda fixa, onde você somente terá acesso a eles depois do prazo final. É por isso que a gente entra num ponto aqui muito importante, que a gente tem que cuidar qual que é o nosso objetivo na hora da gente estar investindo na renda fixa. Se a gente tem um plano de investimento, como por exemplo, eu quero guardar o meu dinheiro para poder fazer um projeto mais tarde, um ano mais tarde, 2, 3, seria muito bom você ter, nesse caso, um investimento
com liquidez imediata, com uma liquidez maior, como por exemplo é o caso do Tesouro Direto, Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária. Por quê? Porque assim, quando você precisar desse dinheiro, você terá esse dinheiro sem complicações, sem ter que esperar até o final do período. Tanto que é nesse caso que a gente investe dinheiro na reserva de emergência. A reserva de emergência ela tem que estar investido em um lugar onde ele vai render acima da inflação, né? Você não pode perder o seu poder de compra e ao mesmo tempo você tem que poder pegar esse dinheiro o mais rápido possível. Acontece alguma urgência, você tem que poder ter acesso a esse dinheiro o mais rápido possível. Já quando você tem projetos de vida mais longo, como por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro, dar entrada numa faculdade, fazer uma viagem muito grande no exterior, seria muito interessante você ter investimentos, a liquidez no prazo para você não precisar ficar pegando esse dinheiro, ou então para você não ter problemas de consistência, né? Que muitas vezes acontece isso, a gente começa a investir, a gente vê alguma outra coisa, tira o dinheiro do investimento, a gente mata, né, a galinha dos ovos de ouro e depois se arrepende. E sem contar ainda que nesses com o prazo de com a liquidez somente no prazo do vencimento, acaba que são os que oferecem maiores rentabilidades, como é o caso do pré-fixado, esses CDBs de 115, 120% do CDI, o LCI, LCAs e debenture, né? São esses que oferecem maior rendimento, o que são muito bom para investimentos a longo prazo, com objetivos a longo prazo. É por isso que sempre que você for investir, se atente ao seu objetivo para não acabar escolhendo errado e depois se arrependendo depois. E é aquela coisa, né, que eu falo, não existe melhor investimento, mas sim aqueles que melhor atendem às suas necessidades. Por isso, saiba quais são as suas necessidades, saiba o que você quer para poder investir ali no melhor investimento que se adapte melhor a você. E aqui entra no ponto, né, da reserva de emergência que eu estava falando. A renda fixa acaba que ele é o melhor lugar para você deixar a sua reserva de emergência, pois lá é garantido que você vai ter o valor que investiu quando precisar retirar o dinheiro por causa de algum imprevisto. A reserva de emergência ela tem que atender alguns pontos muito importantes, que é baixo risco, liquidez alta e um rendimento acima da inflação. É que vocês não estão vendo aqui, mas aqui nós temos o triângulo de Negro, se eu não estiver enganado. Esse daí que é o nome para os investimentos na renda fixa, que é a gente tem as três pontas do triângulo, que é o risco, a liquidez e a rentabilidade. No caso da reserva de emergência, ele tem que estar investido num lugar que ofereça pouco risco, baixo risco, nenhum, uma liquidez alta, porque você precisa desse dinheiro. Quando você precisa desse dinheiro, você tem que conseguir ele da maneira mais rápida possível e uma rentabilidade meio mediana. Nesse caso, o foco não é muito em rentabilidade, mas sim baixo risco e liquidez alta, onde no caso a renda fixa é o melhor lugar para se deixar. Aqui entra outro ponto muito importante, que é por onde que a gente faz os investimentos na renda fixa. Aqui, as formas mais comuns de se investir na renda fixa é através de bancos, corretoras ou pelo próprio site do Tesouro Direto. Quando você tem aqui a conta em algum desses meios aqui, né, banco, corretora ou Tesouro Direto, você já pode investir. No caso, tem bancos do Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Santander, esses bancões, né, grandes, esses dinossauros do setor bancário. Esses aí, se você tem uma conta ali, você já tem acesso e já pode começar a investir na renda fixa. Ou nós temos também as corretoras, a Rico, que é a que eu uso, né, que eu uso aqui no canal, a Inter, Clear, Toro, todas essas também você já tem acesso a uma gama muito grande de investimentos na renda fixa. Claro que a corretora oferece melhores opções, porque a corretora é uma intermediadora para você ter acesso a todos esses. Às vezes, os bancos acabam oferecendo apenas os investimentos na renda fixa deles, mas não deixa de ser investimento, por mais que você sempre tenha que ficar de olho na rentabilidade e nas letras miúdas. E por final também temos o próprio site do Tesouro Direto, que se você acessa, você cria uma conta lá, você já pode fazer investimentos na renda fixa. Por quê? Lembre-se, taxa Selic é a taxa de juros, Tesouro Direto
Tesouro Selic é a mesma coisa. Acaba que o Tesouro Direto é como é conhecido, né, o Tesouro Nacional. É através dele que você vai ter acesso ao Tesouro Selic e você vai poder investir na renda fixa. E por fim, chegamos aqui na conclusão desse aulão aqui, dessa super aula que eu preparei para vocês. Se você busca estabilidade e previsibilidade nos investimentos para projetos futuros, a renda fixa é a melhor coisa para você. Que renda fixa é como eu falei, você já sabe o prazo que ela vai ficar investido, esse valor, e também o quanto que vai render esse dinheiro. Não tem segredo, você investe ali já sabendo como que vai ser o rendimento final. Se você deseja guardar um dinheiro que não vai perder o poder de compra a longo prazo, alguns investimentos na renda fixa serão muito úteis, né? Como eu falei, dependendo ali a curto prazo, Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária é a melhor opção para você. Ou se você quer projetos e planos futuros mais longos, onde você precisa guardar uma grande quantidade de grana, ou você quer que renda bastante, assim, acima de outros investimentos da renda fixa, temos os pré-fixados, LCI, LCA e outras CDBs. Mas lembre-se, como eu falei, não existe melhor investimento, mas sim aquele que melhor atende às suas necessidades. Rapaziada, este aqui foi o aulão sobre investimento na renda fixa que eu preparei para vocês. Como eu falei, isso aqui é uma aula muito básica, né? Do zero para alguém que não sabe nada, até o básico que você precisa para começar a fazer os seus investimentos. No próximo vídeo eu pretendo estar trazendo sobre investimentos na renda variável, né? Dando uma entrada ali nos... Ô, cara aí! Como eu falei, rapaziada, esse daqui foi um aulão que eu preparei com muito carinho, com muita alegria, estava muito animado para trazer aqui para vocês. Esse aqui foi uma aula sobre a renda fixa. Na próxima aula eu pretendo estar trazendo sobre a renda variável, dar uma entrada ali e como um pouquinho de spoiler, né? Vou estar trazendo sobre fundos imobiliários, né? O que são fundos imobiliários, como que eles funcionam, como investir, o que é que você tem que estar dando uma olhada para saber, para poder estar analisando fundos imobiliários. Se vocês curtiram o vídeo, deixem aqui o seu like, que isso ajuda esse vídeo a chegar para outras pessoas que também têm interesse em começar a investir, que não sabem de nada. Comentem aqui as suas dúvidas, que eu estou sempre lendo e respondendo na medida do possível. E se inscrevam para estar acompanhando mais vídeos aqui do canal. Sejam vídeos de aporte, dividendo, atualizações na carteira, aulões como esse, lições que eu aprendi e muito mais. Opa, tamo junto, rapaziada, e até a próxima.